dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje. Ouvindo e falando com o papai. Como vocês estão? Tá tudo bem? Tudo bem por aí? Como vocês estão? Firmes e fortes? Firmes e fortes no propósito? Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Já tomaram café? Já pensaram o que vão fazer de café? Como tá aí? Tudo certo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, é isso? É isso? É isso, né? Vocês estão bem? O Senhor é muito bom, né? O Senhor é bom demais. Tô aqui riscando toda a minha Bíblia. E ouvindo o papai falar. Porque ele é bom demais. Hoje eu acordei com um louvor. De novo. E aí veio o versículo. E eu falei, meu Deus. Mas esse versículo a gente já meditou nele, inclusive essa semana. Falei para ele, Senhor, mas parece que também que sim, mas que não. Parece que meditamos, mas... Aí o Senhor confirmando o versículo, eu falei, meu Deus do céu. E eu não achei o versículo dessa semana que falava igualzinho. Falei, mas a gente falou essa semana sobre isso. Você tem que passar todas as palavras pro caderno. E é um louvor que... Eu escutava esse louvor quando o Martim nasceu. Quando ele nasceu, o Martim foi uma criança que a gente programou. Não se preparou, né? Não dá pra programar, porque quem faz nascer dentro do ventre é o Senhor. Ele que tem esse poder, não somos nós. Mas o Martim foi uma criança que a gente esperou, que a gente se programou ali, nós como casal, preparamos o psicológico, tudo. Era um desejo mútuo para receber o Martim. Aí eu tive uma gravidez tranquila, embora eu peguei o calor inteiro, né, o verão, e eu sentia muito, muito, muito calor. Parecia que tinha uma fogueira dentro de mim, de tanto calor que eu sentia. Eu andava o tempo todo procurando um ar-condicionado ou um ventilador. Era o meu caminhar. Eu ia pro shopping com o Rafa fazer qualquer coisa. Eu não via a hora de entrar naquele ar-condicionado do shopping. Não via a hora. Eu sentia muito calor. Quando eu falava, vamos tal lugar na casa de tal pessoa, vai ter um churrasco ao ar livre, eu já entrava e falava, não, eu não quero ir porque eu sinto muito calor. Muito calor. Chegava a ser desanimador. Não sei, mas o que era aquele calor? Eu dormia com o ar-condicionado ligado no gelado, mas não tão gelado, que o Rafael dormia com 2 cobertas. Tinha que cobrir ele. Porque ele espirrava, ele pegou gripe uma vez, de tanto calor que eu tinha e tanto que eu precisava ficar. Parecia um pinguim. Eu precisava ficar dentro de um iglu, muito gelado. E aí, ele nasceu, foi uma bênção, só que eu também, naquela época, eu conhecia muitas pessoas já, mas eu vivia muito isolado. Eu era uma pessoa muito sozinha. Conhecia um monte de gente já, só que eu não me aprofundava com amizades, com ninguém, com nada. Não tinha essa troca, não tinha isso. Não, eu tinha a minha vida, era a minha família e essa era a minha escolha naquela época. Só que quando nasce uma criança e vem, né, a promessa acontece, a gente não consegue criar uma criança e ter uma vida mentalmente também saudável quando a gente fica muito no isolamento. Eu me isolei como se eu tivesse agora na pandemia, sabe? Ele não é um bebê que nasceu na pandemia, ele nasceu antes. E aí eu tive ele, fui pra casa, minha mãe me ajudou, estava ali,
cuidou de mim, só que ela tinha os outros compromissos, o meu pai não estava bem já, e ela voltou para a cidade deles. Então ela ficou comigo ali uns 10 dias, e ela voltou para a cidade deles, e eu fiquei com o Martim, com o Rafa e com o Pedro. O Pedro estudava no semi-integral, então ele ia para a escola bem cedinho, saía de lá, chegava em casa 4 da tarde, 5. O Rafa trabalhava o dia todo, inclusive trabalhava de sábado nessa época, e eu ficava em casa com a vida que eu tinha desenhado para mim. Eu falei, não, vou ficar em casa, vou ficar o tempo da licença maternidade, e depois eu vou sair do trabalho e vou ficar em casa pelo menos um ano. Esse era o meu plano. E aí, quando isso acontece, eu tenho ele, isso dá certo, a empresa me dispensa, eu saio da empresa, ele já, com criança, com tudo, né? Fizeram a minha dispensa, aquilo que eu imaginava e desejava aconteceu. E aí eu fico em casa com o Martim e com toda a estrutura da casa, com toda a estrutura de tudo que acontece dentro de uma casa. Eu falei, se eu vou trabalhar agora para mim, vou empreender, vou começar, vou implantar, vou indo. Só que não é tão simples assim, né? São muitas camadas, são muitas certezas, incertezas, são muitas sensação de será que eu consigo, será que eu não consigo voltar depois, será que vai dar certo, será que não vai dar certo. Porque quando a gente coloca algo na cabeça também, a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente é como se a gente anulasse todos os desafios, como se a gente não quisesse pensar no que pode dar errado. E a gente não precisa fixar na nossa cabeça o nosso sentimento não negativo, mas coisas que nós desejamos e que o Senhor nos dá, tem um ponto, tem o desafio e tem a parte boa e a parte difícil. E ter vivido tudo isso da forma que eu escolhi era uma forma muito almática também. Era uma forma muito... vai dar certo, eu era muito prática, eu era muito direta, mas eu era pouco espiritual. E isso me desafiava muito. Porque eu era muito, tem que fazer, vamos fazer, tem que resolver, vamos resolver, tem que fazer tal coisa, vamos... Era muito assim. Só que eu esquecia da parte espiritual. Eu sabia como recorrer ao Senhor, enfim, a quem recorrer se eu precisasse no último caso, mas eu tinha o Senhor também como algo que eu reivindicaria em último caso. Só que aí, como eu ficava muito sozinha em casa, aquilo começou a ser um sentimento de tristeza. Eu dormia muito pouco, porque o meu Martim dormiu muito pouco até 10 anos de idade. Dormiu muito pouco, muito picado. Mamava o peito só, não sei se ele tinha não sei se ele tinha fome, se ele tinha acostumado a mamar o peito a noite toda. Não que ele ficasse o tempo todo, mas ele acordava o tempo todo. Toda vez que ele acordava, ele queria mamar. Então eu dormia pouco. A minha casa se transformou numa empresa para mim. Eu tinha que produzir, eu tinha que bater meta, eu tinha que fazer cada dia mais. A minha cabeça, como eu não estava levando isso para o lado empresarial, eu comecei a levar isso para o lado da minha casa. E aí a minha casa parece que virou uma grande empresa, onde existia o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno, e eu tinha que estar presente em todos esses turnos. Aí algo que era para ser leve, que era para ser, né, uma escola, porque a maternidade é uma escola, ela ficou algo pesado, começou a afetar a minha mente, começou a afetar o meu físico, porque minha cabeça trabalhava o tempo todo, eu acordava na noite, como se eu tivesse muita coisa para resolver. E olha o primeiro ponto aqui, né? Como é interessante, porque somos nós que muitas vezes potencializamos os desafios. Não que não existia, não que cuidar de uma criança, de uma casa não seja um desafio, porque é muito trabalho, muito. Mas eu não tinha alguém acima de mim me dando ordens, eu não era obrigada a fazer aquilo naquele horário, eu não era obrigada a fazer algo todo dia, eu mesma poderia colocar as regras, eu mesma poderia colocar os limites, poderia colocar o que precisava ser feito dentro da configuração que eu conseguisse atender com tranquilidade. Mas por que nós muitas vezes colocamos a régua para nós mesmas tão alto?
Por que nós mesmas colocamos para nós algo que parece inatingível e quando a gente tira isso do trabalho, a gente coloca isso no relacionamento, a gente coloca isso na criação dos filhos, a gente coloca isso na nossa vida com Deus, a gente coloca isso num relacionamento com um amigo? O termômetro ali, ó, batendo, quase estourando de tão quente, ele é tirado de um lugar e colocado em outro. Eu tinha isso no trabalho, porque eu trabalhava num local, e aquele local eu ficava assim, meu Deus, vamos trabalhar, vamos produzir, e o pessoal muito tranquilo. O pessoal muito tranquilo, eu não conseguia entender aquela tranquilidade. Porque na minha cabeça as coisas tinham que ser muito difíceis, muito pesadas, muito complicadas. E eu tenho essa questão da produtividade, eu tenho essa questão do movimento muito presente em mim. Mas será que não era uma forma de sabotagem também? Né? Viver num lugar onde todo mundo também tem tranquilidade, tem paz, tem calma. E se isso me incomodar e te incomodar, será que não somos nós também que temos que nos avaliar? Não estou dizendo gente preguiçosa, que não tem expectativa de vida, que não tem nada. Não é isso. Que não tem vontade de resolver as coisas, que vive no meio do vício, não é isso. Não é passividade, é tranquilidade. Será que se nós fôssemos colocadas hoje num lugar de tranquilidade, de mansidão, será que nós realmente entenderíamos isso como um privilégio ou isso faria com que a gente se acelerasse ainda mais? Será que aquilo que nós pedimos e o Senhor está entregando e vai entregar, será que a gente vai entender isso e desfrutar disso com tranquilidade? Ou será que nós vamos olhar para essa situação e dizer, nossa, ficou muito monótono, não quero mais, que coisa chata. Porque de repente aquilo que eu tinha desejado aconteceu. Aquilo que eu tinha esperado, aquilo que eu falei, vou ficar em casa, aquilo que parecia um privilégio, porque era mesmo, embora eu tenha trabalhado muitos outros anos, embora existia muitas coisas que a gente adaptou na nossa vida, mas de fato aquilo que eu tinha pedido para o Senhor tinha acontecido. Deus é um pai que ele atende pedidos. Ele atende aquilo, ele atendeu o pedido de Zacarias, ele atendeu o pedido de um monte de discípulos, de profetas, de seguidores. Ele atendeu o pedido. Uns queriam ser curados, ele curava. Outros queriam segui-lo, seguia. Ele atendeu. Só que depois que ele atende, a gente tem que saber viver aquilo que ele entregou pra gente. Muitas pessoas, né, mulheres ou homens também, pedem alguém para se relacionar. Senhor, me entrega alguém, eu quero alguém da tua parte, eu quero alguém especial, eu quero alguém, eu quero alguém, eu quero alguém. E o Senhor vai lá e entrega. E depois esse relacionamento ele não é mantido como deveria. Aí casa, tem aquela oportunidade de viver, aí não sabe, não fica bem, começam as brigas, não quer ir pra tenda, não quer ter intimidade. Aí começa a vir todos os traumas que os familiares passaram. Agora eu lembrei que minha tia não teve relacionamento bom, a minha mãe também não teve, a minha avó também não teve, e aí começa. Algo que era para ser genuinamente bom, algo que era para ser, que foi entregue pelo Senhor, que tinha um desenho da parte de Deus, de repente, isso se transforma em um cenário de algo que não sabe lidar. Muitas vezes nós pedimos as coisas para o Senhor e quando a gente ganha, a gente para ali. Porque a gente deveria pedir para o Senhor e dizer, Senhor, mas também me ensina a cuidar. Pai, me dá um casamento. Pai, a gente fica, parece que é tão impossível Deus dar as coisas para a gente, que a gente só pede a bênção. Pai, resolve a minha situação aqui. Pai, eu quero, né, casar. Pai, eu quero engravidar. Pai, eu quero mudar de cidade. Pai, se for da sua permissão, me ajuda a abrir um negócio. Pai, se for da sua permissão, me ajuda a ter amigos. A gente pede só a bênção. Pai, quero ser usado nas nações. Pai, quero pregar. A gente só pede a bênção.
E aí, como a gente acha que a ligação com o papai tem que ser de ficha, sabe? Não sei se vocês são da época de telefone com ficha, mas eu peguei essa época também. Gente, olha como a tecnologia evoluiu, né? Hoje você liga pelo WhatsApp para qualquer pessoa, a qualquer momento, de graça. É coisa de doido. Como o negócio ficou... Meu Deus, é inacreditável imaginar que se as pessoas, algumas pessoas que nasceram nessa geração, elas fossem levadas para o passado, para viver no passado uma semana, eu acho que elas nem imaginariam o que é isso. Acho que achar que tá na época das cavernas. A gente tem a sensação, sabe, o telefone de ficha, antigamente, para quem não conhece, os telefones, tinha um lugar que você comprava uma ficha, que custava 25 cruzeiros, 25 cruzados, você comprava as fichinhas, e você ia pro telefone e colocava uma ficha daquela, e começava a conversar com alguém. Quando aquela ficha estava terminando, o telefone começava a apitar. Você enfiava, colocava uma outra ficha para você continuar falando, porque a gente só conseguia falar com alguém no orelhão e se a gente tivesse essa ficha que a gente comprava. Então você podia ligar? Podia. Isso já era a evolução ainda aqui. Podia ligar? Podia. Então, às vezes você ia pro orelhão, tinha uma fila, porque tinham pessoas querendo conversar com a mãe, dia dos pais, dia das mães, a fila do orelhão aumentava, porque as pessoas compravam a ficha na lojinha, iam para frente do orelhão e queriam ligar para suas famílias. Colocava a ficha caía, você conseguia fazer a ligação. Aí você falava, e se você quisesse continuar falando, mais ficha. A gente tem a sensação de que a gente tá falando assim com Deus, né? Põe uma ficha lá, Senhor, isso aqui, isso aqui, ela pai, isso aqui era benção. Isso aqui, não preciso, aquilo lá, acabou. E a gente pode orar de uma forma completa. Senhor, eu peço por misericórdia, Pai, por graça, se possível for, se for da tua vontade, Pai. Que o Senhor me entregue uma criança, Pai. Pai, mas também me entrega a capacidade de criar. A gente já não quer falar isso, que se fala, parece que se eu falar isso, Deus vai achar que eu não tenho competência de criar. Olha a cabeça. Senhor, me entrega essa criança, Pai, mas entrega também para mim, Pai, o desejo, Pai, o dom da maternidade. Que eu possa olhar, Pai, que eu possa, Pai, entender que essa criança, ela veio pelas tuas mãos e que eu possa ter sabedoria para educá-la no teu caminho. Que eu possa ter sabedoria para levá-la para a melhor escola que o Senhor colocar para mim, me direcionar, independente de onde seja, independente de como seja. Fortalece o meu casamento, Pai, porque eu não quero que o filho, Pai, seja um motivo de unir eu e meu marido, eu e a minha esposa, se você for homem, estiver orando. Mas que seja, Pai, uma alegria para o nosso lar. Que seja alguém, Pai, que nós vamos instruir nos teus caminhos. A gente tem que fazer a oração completa. Pai, mesmo que houver dias difíceis, que eu possa lembrar que eu fiz esse pedido ao Senhor, que eu fiz essa promessa, que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso. Você está pedindo para o Senhor um relacionamento, Pai, pedindo um casamento, Pai, mas também, Pai, que eu tenha sabedoria, que eu seja a mulher sábia que abençoa o meu lar, que eu não seja somente alguém, Pai, que deseja se relacionar porque é difícil ficar sozinha, mas que eu seja, Pai, uma mulher, Pai, segundo o teu coração, que eu coloque o meu marido sentado com os reis, que eu coloque o meu marido numa posição alta, que eu coloque... Vamos orar completo, porque depois que a bênção chega, tem mais capítulos. E eu só tinha orado pro capítulo que eu queria mais um filho. Mas eu não tinha pedido pro Senhor, para o Senhor dar para esse filho uma mãe espiritual. Eu não tinha pedido pro Senhor dar para esse filho uma mãe que tivesse temor de Deus em todas as coisas. Eu não tinha pedido pro Senhor para ele dar para esse filho e para o outro que eu já tinha, uma mãe, uma mulher sábia, uma mãe sábia, que se relacionasse com sabedoria cada dia mais com seu marido. Eu só tinha pedido o Martim. E o Senhor, porque liguei na terra e liguei no céu, o Senhor queria que isso acontecesse, porque senão o Martim não teria vindo. O Senhor falou, ok, quer o Martim? Vou te dar o Martim. E eu achei que a hora que ele chegasse, tudo estaria resolvido. E aí foi nessa época que eu recorri a um louvor que
eu acordei com ele hoje sendo cantado. E eu trouxe um versículo que comprovasse esse louvor. E é o que eu falei, a gente já ouviu esse louvor. A gente já falou essa palavra. E aí o Senhor falou pra mim que era pra ler ela de novo. Em um outro livro. E eu achei ela de novo em um outro livro. E é muito forte. E eu não sei se eu vou conseguir, porque eu queria colocar esse louvor para vocês ouvirem. E eu precisaria, para colocar esse louvor para vocês, eu precisaria colocar ele na Alexa. Para vocês, porque eu não sei, cantar para mim vai ser um desafio. Era bom vocês ouvirem ele, escutar ele, mas se não der eu vou ter que cantar. É que eu só tô pensando como eu vou colocar o microfone lá na Alexa. Não sei se o Rafa tá aqui, senão ele colocaria lá pra mim. E eu colocaria, que eu tiraria o microfone de mim. Mas o louvor, não sei se vocês já ouviram ele. Coloca no tablet. Tá aqui, Rafa, é só colocar no YouTube? Peraí então, gente. Eu não sei o quanto você precisa desse louvor. Não sei o quanto você tá passando por algo nesse momento. Mas o Senhor tem resposta. E talvez pode ser que essa palavra, esse louvor, assim como ele falava comigo quando eu estava no quarto ali, embalando o Martim, quando ele nasceu a solidão. Nasceu um pouco vazio, embora minha casa estivesse mais cheia, a situação estivesse, né, maior, melhor, assim, em relação a tudo que a gente tinha pedido, eu comecei a sentir muito, muito vazio, muita solidão. Eu comecei a sentir que eu tinha todas as coisas que eu tinha pedido, só que eu não era feliz. Eu estava com medo de adoecer e deixar os meus filhos sem esse cuidado que eu tinha com eles. Eu tinha medo de entrar num momento de introspecção muito grande, de desespero muito grande, não conseguir voltar. E aí isso me deixava muito preocupada. E para todas as pessoas eu era a pessoa que estava estável. Eu apresentava estabilidade. E eu estava estável em tudo aquilo que as pessoas pudessem olhar. Só que eu não estava nada bem. Eu não estava nada bem. E eu tinha medo, eu comecei a ter medo daquele sentimento que me encontrava todas as manhãs. E na verdade eu queria acordar rápido, eu queria arrumar minha cama rápido, porque eu não queria sentir o que eu comecei a sentir. Então eu colocava esse louvor assim, ó, bem alto, que era como se fosse um grito da minha alma, sabe? Eu colocava esse louvor para a casa toda escutar, até para os vizinhos, mas na verdade era porque era como eu desejava cantar. E aquele sentimento ele começou a me encontrar de manhã, encontrar à tarde, e eu comecei, né, me autoavaliar, porque eu sempre fui muito assim, de me perceber, e eu falei, eu não tô bem. Foi nessa época que eu percebi que eu brincava muito com o Martim, eu sempre fui essa mãe, né, de conversar, de falar com voz de criança, mas foi nessa época que eu me dei conta que eu já não sorria mais para ninguém. Eu não tinha vontade de sorrir, eu já falei isso em algum momento nas lives, é como se a musculatura do meu rosto tivesse perdido a força. Eu não conseguia fazer isso aqui. Aquilo que eu sentia por dentro começou a ser externalizado. Porque muitas vezes ainda a gente sorri, a gente fala, mas o coração ele tá apertado.
Mas eu não conseguia nem sorrir mais, mesmo eu não conseguia disfarçar. Eu nunca fui vamos lá, vai dar certo. Só que naquela época, quando aquilo veio, e como eu era muito solitária, não tinha nem para quem falar, e eu não queria que ninguém visse eu nem chorar, eu não queria. Hoje, irmãs, por muito menos eu já abro a boca. Eu aprendi, eu precisei aprender a me abrir, eu precisei aprender a confessar, eu precisei aprender. Eu fui criada para ser uma garota forte, uma menina que supera, uma menina que vai buscar o pai no bar, que enfrenta os desafios, que devolve bebida no bar, que se protege. Se eu, quando criança, me protegia, que dirá agora, quanto adulta, olha que a mente fala, como que você vai demonstrar fraqueza agora, se não tem também quem te protege? E a gente, às vezes, acha que a gente precisa de alguém muito forte para nos proteger. Mas, na verdade, às vezes, o que nos protege é a gente abrir o coração. Muitas vezes, o que vai nos salvar é a gente confessar o que a gente está passando. É a gente dizer para um amigo, olha, deu ruim. Olha, tô triste. Olha, perdi tal coisa. Ou dizer para o marido, olha, eu tô decepcionada. Olha, ou dizer, sabe, abrir, tirar isso, tirar de dentro e colocar para fora. E eu acordei com esse louvor tocando. O louvor que tocava assim, ó, há 7 anos atrás. E eu vou colocar ele para vocês. Vocês estão preparados? Então, vocês peguem o lencinho aí e se preparem, porque a gente vai falar sobre isso. Você vai louvar desse jeito. Você já deve ter escutado. Se vocês não escutaram, esse é o momento de você fechar seu olho, ficar aí tranquilo e ouvir esse louvor. Deixa eu ver que volume que tá tirado. Foi onde aumenta o volume aqui? Pera aí, irmãs, eu quero o volume alto. Propaganda, não quero. Onde que aumenta o volume? É difícil, né, gente? A gente também não sei da tecnologia, né? Não deve ser fácil, não. Agora achei. Pronto, achei a Fabrec. Não precisa vir aqui não, meu irmão. Meu amor. Meu irmão. Achei. Então, vamos lá? Estão preparados? Vamos ouvir? A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei, quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas. De quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está abatido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,
assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Pode apagar assim que as águas nunca levarão, amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar assim que as águas nunca levarão, amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, yeah. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair,
a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Aleluia, Jesus. Se Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. São muitas camadas, né, irmã? Deixa eu só pegar um papel aqui, porque eu já sabia disso, por que eu não me preveni? São muitas camadas, né? Esse é um louvor que fala muito, né, com a gente. Meu Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. É isso. Seu coração é teimoso Demais pra... admitir. Amei que funciona mesmo lá da minha amiga, ó. Sei que Nem depender escorre. é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz. E assim, né? Nós vamos vinculando muito o choro, as coisas. É uma oração cantada, né? É uma oração cantada. E
Minha família já me conhece, né? Eu sou a pessoa que choro todo culto desse jeito. Porque eu tô com meu pai. Eu tô falando com o papai. Eu dou trabalho, eu choro muito. E hoje eu acordei com esse louvor. Não é o cenário do que eu vivia 7 anos atrás. Não é. Hoje é um outro cenário, hoje são outros recursos espirituais. Mas quantos dias nós acordamos com a nossa alma desse jeito, berrando? Berrando, assim, ó. Vocês não se imaginam quando esse louvor começava a chegar no fim, que eu falava, esse louvor, olha só que nós escutamos ele 12 minutos. 12 minutos e 19 segundos. Eu ficava ali, quando eu via que estava batendo 10 minutos já que esse louvor ia acabar, eu falei, eu vou ficar sozinha de novo. Vai me bater de novo aquela solidão, aquele desespero, aquela tristeza. Eu acredito que eu estava começando a ter alguma coisa, sabe, irmãs? Porque não sei se era uma depressão pós-parto, o que estava acontecendo comigo. E depois passou, mas assim, era um vazio, era um lugar, era uma coisa que eu tinha medo. Eu falava, eu preciso colocar de novo o louvor, eu queria ouvir esse louvor o dia inteiro, para eu não me sentir sozinha. E eu acordei com esse louvor e o Senhor pediu para trazer aqui para vocês e Ele sabe de todas as coisas. Olha como que Deus é, né? Até o tablet estava aqui. Olha como que Deus é, né? Olha, depois vocês meditem nessa letra. E lembre-se que tudo passa, né? Hoje, olhando para aquela situação, e por que a gente precisa também relembrar essas coisas? Porque nós já saímos de situações tão complexas, tão difíceis. E parece que a situação que a gente está hoje, a nova situação, ela parece ser impossível de ser resolvida, mas ela não é. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Porque Ele pode todas as coisas, Ele nos ajuda, Ele cuida de nós, Ele traz para nós o conforto, Ele traz para nós o socorro, Ele traz para nós a esperança. Quando a gente coloca no Senhor a nossa confiança, faz do Altíssimo a nossa habitação, por mais que a situação seja desafiadora, por mais que... E olha, irmãs, naquele momento, o grito era só o da minha alma. E isso começa a ser um pouco mais desafiador ainda, porque não que a gente não tivesse os desafios, coisas para fazer, para pagar, mas quando as coisas, inclusive financeiras, estão resolvidas, você consegue entender e perceber que a alma realmente precisa de Deus. Porque quando a gente parece que, mas se tal coisa resolvesse, se o dinheiro chegasse, se eu tivesse mais um carro, e de repente o Senhor fala, veja, tem essas coisas e veja que isso não vai te ajudar. Veja que o que você precisa é única e exclusivamente de mim. E eu passei muitos anos ainda para encontrar o que eu encontrei agora. Por isso que as pessoas falam, Amanda, mas como que faz? É genuíno? Essa questão de desejar fazer lives, de estar aqui. Eu falei, eu sei o outro lado, eu conheci. Eu conheci o risco, eu conheci a solidão, eu conheci outras coisas. E olha que o Senhor, sabendo como eu sou intensa, nem me deixou passar por muito. Não me deixou chegar no fundo do poço, porque Ele sabe da minha intensidade. Que eu cavo tanto para baixo quanto para cima. Ele sempre me colocou para cavar. Não, cava aqui, ó. Cava coisas, cava poços de água. Não cava para baixo, não. Não deixa, não vai para esse lugar da sua alma. Eu tenho pessoas na minha família, irmãs, que tiveram depressão por muitos anos, que viveram isso e tiveram questões emocionais e psicológicas muito sérias. Isso ainda mais quando isso talvez tenha um fundo genético, isso é ainda mais perigoso e preocupante, porque eu sentia que eu estava correndo risco. E esse louvor para mim foi uma visita diária do Senhor, mas como eu disse para vocês, mesmo assim, eu passei muitos anos até encontrar o meu tesouro. Aquieta minha alma, o louvor. Eu passei muitos anos até encontrar o meu tesouro, até me entregar verdadeiramente para o Senhor, até me converter mesmo. E não que depois que isso aconteceu se tornou mais fácil. Não, porque com maiores cargos, maiores responsabilidades. E se eu e você entendemos que nós somos filhas e servas do papai, a gente tem muita responsabilidade para cumprir. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente se converte de verdade,
a nossa responsabilidade aumenta. Porque agora você sabe que só existe um único caminho, uma única verdade, uma única vida, que é Jesus, que nos leva para o Pai. E não dá mais para viver, não dá para ter outro. Só que aí, sei que depender, e é esse trecho que eu acordei com essa música cantando. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E aí eu acordei com esse trecho e a gente vai ler em Jeremias 17, o 7 e o 8. Eu falei, pai, mas essa palavra parece que já saiu essa semana, pai. Essa palavra já saiu essa semana. E eu falei, olha só. E depois eu preciso contar pra vocês. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Chega, pode parar. Para, Siri. E depois eu preciso, acabei de lembrar um sonho que eu tive também aqui, e que eu vou, como era muito antes da live, eu vou colocar eu vou transmitir esse sonho, esse aviso para vocês, tá? Não me deixe esquecer o sonho. Aqui Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. E a gente leu uma palavra essa semana que falava muito sobre isso, sobre a água plantada junto ao ribeiro, né? Que o seu fruto dá na estação certa, suas folhas não murcham. E o Senhor trouxe de novo essa palavra de uma outra forma, mas confirmando aquilo que ele já tinha dado. E olha como canta o louvor, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. E olha aqui, ó, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Faz meu coração ouvir sua voz. E quem ouve a voz do Senhor, confia. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Não dá para ficar ansioso por aquilo que a gente já tem. O Senhor já tem tudo que a gente precisa. Ele pode entregar tudo que a gente precisa. As nossas folhas sempre estão verdes e o nosso fruto Ele dá. Na época, e independente da seca, independente de outras árvores não estarem dando seus frutos, porque aqui fala que a árvore que é plantada junto ao ribeiro das águas, ela sempre vai, Amanda, mas aqui no meu segmento, aqui na minha região, aqui tá muito seco. A crise tá difícil, não vejo frutos em outros lugares. A árvore plantada junto a ribeiros de águas dá fruto. Não olhe para a árvore de quem não tá dando fruto, não dá para explicar, não dá para entender. Não dá para ficar avaliando quem não tá dando fruto. O Senhor disse que a gente daria fruto. A gente não está autorizado a não dar fruto, a gente não está autorizado a ter folhas murchas, nós não estamos autorizados. Nós estamos autorizados, habilitados e programados para dar frutos. Nós temos esse chamado. Nós temos esse direcionamento, dar fruto. Nós temos essa promessa. Se a gente está plantado, as nossas folhas são verdes
e a nossa árvore dá fruto. Amanda, mas está difícil, mas você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Senhor, eu sou sua filha, Pai, eu sou obediente, Pai. O Senhor me chamou, Pai, o Senhor pediu para que eu fizesse. Pai, o Senhor falou para mim que, Pai, eu estou plantada aqui. Pai, Pai, Pai. Eu falo que tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, na nossa casa, na nossa vida, Ele tem um propósito com aquilo. O Martim, ele é um filho que ensina eu a ser filha. Ele não me ensina a ser mãe só. Ele me ensina a ser filha. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ser mãe e colocar limite para ele, eu tenho que ser filha do papai, porque ele fala como filho de um jeito que eu acho que se eu falar com ele, se eu usar as frases que ele fala comigo e com o Rafa para falar com o papai, eu desbloqueio qualquer toda e qualquer coisa. Ele fala com paciência, ele espera e outra coisa, ele repete. Na hora certa ele joga de novo aquela pérola. Mas vocês vão fazer? Agora não, mas vai fazer, né? Vai demorar um pouco? Quanto tempo mais ou menos? Eu vou poder ir? Não, Martim, não é. Não sei. Mas você não sabe porque não pode ou você não sabe porque você não perguntou? Martim, eu não sei porque eu não sei. E dá pra perguntar, mãe? Martim, dá, mas eu não vou perguntar agora. Dá pra perguntar daqui a pouco? Não, Martim, não dá pra perguntar daqui a pouco. Eu vou perguntar mais tarde. Mais tarde que horário? Depois que a gente almoçar? Eu não sei, Martim. Mais tarde, na hora do almoço, depois do almoço, no café da tarde, eu não sei de fato que horas. Mas na hora que você for perguntar, você me chama? Martim, eu não sei se eu vou te chamar. Você quer que eu te lembre? Se você precisar que eu te lembre, eu te lembro. Que horas que você quer que eu te lembre? Aí daqui a pouco, sabe o que você faz? Você fala, Martim, eu vou perguntar agora. Ah, tá bom. Porque, entende? Tudo. Ele tem uma estratégia tão efetiva que não consigo. E não é que ele é mimado, que ele faz isso, que ele faz... Que quando eu percebo também, irmãs, eu sou uma mãe que... Mas é um jeito de conseguir as coisas. Ah, mas você pediu outra coisa, Martinha, agora você não quer? Eu já quis. Eu usei. Ele só não vai ser usado nesse momento. Mas quando a pessoa vir aqui, eu empresto. Mas você não comprou isso para emprestar, Martim. Mãe, mas qual que é o problema de emprestar aquilo que a gente tem? Eu falei, Martim, mas eu não tô falando para não emprestar, só tô dizendo que você pediu algo e você não tá usando. Mãe, mas só porque eu comprei algo eu tenho que usar aquilo todo dia, toda hora? Faz sentido toda hora eu ter que fazer isso só porque... Gente do céu, misericórdia. E para terminar, pra gente orar, a gente ficou com essa parte aqui, a alma. E em outro, eu tive um sonho. E a mensagem que esse sonho trouxe é: esteja preparado e prevenido para as oportunidades. Esteja preparado e prevenido para as oportunidades. Se você espera e tem a oportunidade de ter algo, mas se você naquele dia não estiver preparado, você não vai conseguir usufruir. Se naquele dia você não se sentir pronto para fazer o que precisa ser feito, porque você deixou... Aí eu cansaço com a roupa. É sempre assim, né? Porque você deixou algo para trás, você tá indo para algum lugar, vai da melhor forma que você tiver que ir. Não deixa nada para trás, não deixa de ir com a roupa que você tem que ir, não deixa porque, mas aqui é simples, não deixa, porque pode ser a oportunidade que você precisa. Tá pedindo algo, tá esperando algo, uma oportunidade, algo, vá da melhor forma que você puder. Será que eu lembro da frase, irmãs? Era um conceito, mas vamos colocar numa frase. Vá pronta e preparada para a melhor oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer, como que vai acontecer o que você está pedindo, mas vai acontecer.
Esteja preparada. Ah, mas é aqui na esquina, me chamaram, eu vou desse jeito aqui mesmo, de qualquer jeito. Você não vai de qualquer jeito. Sentiu de levar algo? Leva. Ah, mas não vai nem usar isso aqui. Não importa, obedece o que o Espírito Santo está pedindo. Leva o que ele pediu para levar, se arruma da forma que tem que se arrumar. Vigia, esteja atenta, porque quem pediu foi você. As outras pessoas estão vivendo ali naturalmente. Agora, se você não se sentir preparada naquela situação, você perde aquela oportunidade. Por coisas que você já tem. O que o Senhor mostrava é assim, ó, já tem muito daquilo, mas não está preparado. E no meu sonho, eu sonhava que eu tinha ido para um lugar, só que eu não estava com roupa apropriada para aquilo. E uma pessoa foi filmar o lugar e eu não podia aparecer na filmagem porque eu não estava com a roupa adequada. Então você não vai para os lugares despreparada. Entendeu? Você nunca sabe quando você vai num lugar, dali você já vai ter a oportunidade. Basta uma situação, uma coisa e tudo se resolve. Então vá preparada. Vigia, esteja atenta e vá preparada. Tá? Porque o Senhor move o coração de pessoas para promover o reino dele. Só que nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos carregar. O Senhor usa, move, o Senhor dá ordem, o Senhor move estações para... Não é para me favorecer e te favorecer. É porque nós estamos abertas e levando a palavra. E o Senhor tem interesse que o reino dele avance. Se não for a Amanda, vai ser a Maria, vai ser a Ana, vai ser a Flávia, vai ser alguém. Se não for alguém, vai ser alguém. Só que o Senhor não promove pessoas. O Senhor promove o nome dele através de pessoas. O Senhor não promoveu o José. O Senhor promoveu alguém segundo o coração de Deus, que o Senhor sabia que ia chegar lá e ia ser alguém da parte de Deus para fazer o que ele fez. Deus não promoveu Moisés só. Ah, vou promover Moisés porque Deus promoveu um homem de Deus que foi incumbido de libertar o povo do Egito, de Faraó. Deus, entende que Deus não promove, ah, fulano, vem aqui que você vai ser, todo mundo que tem essa necessidade é ego. Eu quero ser reverenciado. O Senhor promove pessoas para levar o nome dele, único e exclusivamente. Tanto é que Saul também, quando teve a posição dele, era para isso. Quando se corrompeu e o ego veio, o Espírito do Senhor se retirou dele e foi só ladeira abaixo. Porque todo mundo que tenta se autopromover está deixando o nome do Senhor em segundo plano. Está se autopromovendo. Eu estou em primeiro lugar. Sem mim isso não teria sido feito. Sem mim não teria sido falado. Sem mim... Todo mundo que tenta se autopromover se auto-idolatrou já. Não é que não tem o Senhor na vida, tem o Senhor no segundo lugar, no terceiro. Fala em nome de Deus, mas vive mesmo para si mesmo. É amante do seu próprio ventre, do seu próprio umbigo. Tá? Mas quem está fazendo algo para o Senhor pode ser levado de avião a qualquer momento para qualquer lugar. Ah, uma oportunidade que pronto, foi. Mas aí como que você vai? Se você estiver num ambiente de estar de sapato, está de chinelo. Está no ambiente de estar com uma roupa e tá de short, tá de saia curta. Não dá, né? Não dá. Onde o Senhor vai plantar tem que estar bem alinhadinho. Não pode dar mau testemunho. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor entregaste para nós, Pai, pela Tua palavra, pelo louvor, Pai, que louva o Seu nome também. Pai, eu sei que o Senhor manifesta no meio dos louvores. O Senhor procura verdadeiros adoradores que Te louvam em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai, por proporcionar isso para nós, Pai. Muito obrigado por essa manhã cheia de significado, de profundidade, de intimidade, de relacionamento.
Muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Pai. Que nós sejamos cada dia mais como essa árvore plantada junto a ribeiros, Pai. Que tem as suas folhas verdes que nunca murcham, que dá frutos, Pai, na época certa, Pai. Que não se preocupa, Pai, com a crise, com o que está fora, com o que outras árvores estão dizendo e pensando, Pai. Ou estão passando no sentido de não estarem irrigadas, Pai, naquilo que o Senhor pediu para fazer. Nós estamos, Pai, olhando e nos preocupando, Pai, em fazer a Tua vontade, Pai, que é perfeita, Pai, soberana, Pai, e maravilhosa. Muito obrigado por essa manhã, por esse momento, Pai. Nos dê força, Pai, que nós possamos cada dia mais aquietar nossa alma e confiar, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente, Pai. Mas eu sei, Pai, como diz o louvor, Pai, que é arriscado, parece arriscado. Parece difícil deixar tudo para viver para Ti, Pai. Parece difícil deixar tudo, Pai. Abandonar as carroças, Pai. Queimar as pontes do passado. Deixar as coisas velhas para trás, Pai. Deixar aquilo que não faz mais sentido, Pai. Não só encaixotado, mas jogar, Pai. Queimar, Pai. Aquilo, Pai, que está prendendo, Pai. A nossa alma, Pai. Em algo que já passou, Pai. O próprio louvor diz, Pai, que é perigoso, parece perigoso, Pai. Parece viver perigosamente, confiar em Ti, Pai. Mas nós só temos essa alternativa, nós só temos essa oportunidade, Pai. E nós não a desperdiçaremos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor virá nos buscar. E o Senhor levará um povo, Pai, o zeloso e de boas obras. Nós moraremos contigo na eternidade, Pai. E isso vale a pena, Pai, passar por qualquer coisa aqui na terra, Pai. Só isso justifica, Pai, todas as coisas, Pai, que nós vivemos para Ti, Pai. Porque o sacrifício maior foi de Jesus na cruz, que morreu crucificado no madeiro, que viveu e ressuscitou, mas passou pelo caminho, Pai. Passou pela via dolorosa, Pai. Passou pelos insultos, passou, Pai, pelos chutes, pelos socos, Pai. Foi cuspido, Pai. Passou, Pai, por muitas coisas, Pai, em nosso lugar. Ele não merecia aquela cruz, Pai. Era nós que merecíamos, Pai. Então, tudo que nós fizermos aqui da terra, Pai, não pode ser comparado ao teu sacrifício. Então, nós temos que fazer muito ainda para justificar não só aquilo que recebemos, mas para fazer jus a tudo aquilo, Pai, que nós honramos e sabemos valorizar em relação ao sacrifício de Jesus. Muito obrigado por essa manhã, por tudo. Muito obrigada. Amém. Muitas camadas, né, minhas irmãs? Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. O que você precisa largar para servir ao Senhor? O que você precisa largar? O que você precisa fazer? Oh, Deus poderoso. Oh, Deus de misericórdia. Agora nós temos um companheiro, então. Agora que eu descobri que ele já estava aqui, mas eu não usava. Lembra quando eu canto que vocês falam, ah, você canta bem. Agora nós vamos colocar no tablet. Quando o Senhor entregar um louvor, vai ser igual ao culto. Vamos lá, vamos louvar, vamos pregar, vamos orar. Amém? Deus seja louvado. Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês. Amanhã a gente está de volta com a palavra do papai. Beijo. Eu amo vocês.